Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre figuras de linguagem. Bom, para início de conversa, é importante aqui lembrar o que seja denotação e conotação. Vamos ver aqui. A denotação seria o quê? O emprego do sentido objetivo, literal das palavras e expressões. E conotação seria o sentido subjetivo, ó, o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões. Como assim? Vamos ver aqui nos exemplos. Ganhei uma flor de presente. Então, aqui, flor está no sentido denotativo. Então, é uma denotação. Ela está no sentido objetivo literal da palavra flor. No exemplo B, ó, minha mãe é uma flor. Então, flor aqui já foi empregado no sentido conotativo. Então, é uma conotação no sentido subjetivo, ou a gente chama também de figurado. Porque aqui a mãe está sendo comparada a uma flor. Minha mãe é uma flor. Então, flor aqui tem uma outra conotação. Vamos aqui nos outros exemplos. Ó. O vento balançou meu cabelo. Então, aqui, ó, o vento balançou. O vento balançou. Tá no sentido denotativo. Então, é uma denotação. Agora que o vento acariciou. Então, acariciou o meu cabelo. Então, essa expressão aqui, ela já está no sentido conotativo, né? Então, aqui, balançou o meu cabelo é no sentido literal, objetivo. Realmente, o vento balançou, estava ventando, balançou o cabelo. Agora, aqui, o vento acariciou, já tem um sentido mais poético, é um sentido subjetivo, porque vento não acaricia. Quem acaricia seria aqui pessoa, né? Pessoa que acaricia. Então, aqui foi empregado a palavra, né? A expressão aqui, o vento acariciou meu cabelo, foi colocado de forma subjetiva, de forma poética. Então, isso aqui é só para a gente iniciar, né, a conversinha sobre figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem, elas são recursos utilizados na literatura, principalmente nos textos poéticos, na poesia, também usados na propaganda, no anúncio, né, como forma de expressividade, né, de dar uma ênfase, de tornar algo expressivo. Vamos ao exemplo do que seria figuras de linguagem. Então, aqui, ó, figuras de linguagem são recursos, palavras, expressões, repetições utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos, tá? Então, o objetivo das figuras de linguagem é esse, tornar algo mais expressivo, né? Então, as figuras de linguagem, elas são próprias da linguagem literária. E eu vou passar para vocês apenas algumas, né? Aquelas que estão lá no nosso livro, né? No livro do primeiro ano. Então, eu vou aqui passar para vocês algumas, elas são bem comuns, são as mais utilizadas. Então, primeiro, temos aqui uma figura de linguagem que é chamada de comparação. Como o próprio nome já diz, comparação é porque está sendo feita uma comparação. Então, é um recurso de expressão que consiste no estabelecimento, no estabelecimento de um paralelo, né, de uma comparação entre dois termos de sentidos diferentes. Então, assim, é um estabelecimento de um paralelo entre dois termos diferentes. Vamos ao exemplo. Então, aqui, amor é como fogo, que arde sem se ver. Então, aqui, como, ó, amor, né, que é um termo, está sendo comparado com fogo. Amor e fogo. E nós temos aqui a expressão, né, o termo comparativo, né? Como, né? Que dá a ideia de comparação. A moça é como um anjo. Então, anjo e moça são os elementos que estão sendo comparados.
Aqui temos a expressão, né, o termo comparativo, que deixa bem evidente esta comparação. O pensamento é tal qual um diamante bruto. Então, aqui está comparando pensamento com diamante bruto. E usa-se, para tanto, a expressão tal qual. Então, aqui é o termo comparativo. Bom, então vocês viram aqui exemplos de comparação. É uma figura de linguagem chamada de comparação, muito próprias dos poemas, né, da literatura. Vamos a outra figura de linguagem, a metáfora. Tá? Então, a metáfora, ela também é uma comparação, só que nós vamos ver que tem alguma diferença. A metáfora é um recurso de expressão que consiste no emprego de uma palavra no lugar da outra. Então, eu emprego uma palavra no lugar da outra. E eu não emprego isso de qualquer forma, eu emprego porque geralmente elas têm alguma relação ali de semelhança. Então, é feita uma comparação, tá? Eu pego uma palavra, coloco no lugar da outra, porque eu fiz ali uma comparação. Então, a metáfora é uma comparação que a gente chama de comparação implícita. Vamos ver aqui nos exemplos, ó. Aqui é o poema, né? Um fragmento do poema lá de Camões, tá? Então, aqui, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, aqui, enquanto aqui em cima nós tínhamos aqui o elemento, né? Comparativo explícito, como, tal qual, aqui não tem. Embora a gente perceba que há uma comparação. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, assim, está comparando o amor com o fogo, só que é uma metáfora, porque eu uso uma coisa no lugar da outra. Então, aqui a moça é um anjo, tá? Então, aqui também é uma metáfora, estou comparando moça com anjo. Seu pensamento é um diamante bruto. Então, eu estou comparando o pensamento com diamante bruto. Aí, qual é a diferença, então, entre metáfora e comparação? Ambas são comparações, porém, a metáfora, ela é uma comparação subentendida. O amor é comparado com o fogo, e a moça é comparada com o anjo, e o pensamento com um diamante bruto. A diferença é que aqui, na comparação, é preciso que haja os elementos comparativos explícitos. E aqui não, aqui eles estão subentendidos. Então, aqui é uma metáfora e aqui uma comparação. Certo? Então, vamos dar sequência. Agora, nós temos aqui a metonímia, outra figura de linguagem. Então, a metonímia é o quê? A substituição de um termo por outro. Tá? Então, isso aqui é metonímia, substituição de um termo por outro. Só que eles fazem essa substituição, ó, desde que haja uma relação entre eles. Também não é substituído aleatoriamente. Então, tem uma relação entre eles. A metonímia, ela tem várias, né? Tem várias metonímias. Eu trouxe apenas algumas para vocês entenderem. Então, aqui, ó, um exemplo. Substituição do autor pela obra. Ó, você já leu Monteiro Lobato? Ou seja, em vez de falar você leu a obra Negrinha de Monteiro Lobato, fala leu Monteiro Lobato. A gente não lê o autor, a gente lê a obra dele. Então, aqui houve o quê? Uma substituição do autor pela obra, né? Então, colocou o autor no lugar da obra, uma substituição. Isso é metonímia. Costumava ler Shakespeare. Mesma coisa, né? Costumava ler as obras de Shakespeare. Então, aqui também houve esta mudança, essa substituição. Outro exemplo, do lugar pelo produto. Ó. Ela só fumava Havana. Então, aqui, não, ela fumava Havana. Então, a Havana foi feito o quê? Ó, fumar charuto produzido em Havana. Então, aqui é o lugar. E aqui é o charuto. A gente fuma, a gente não, porque eu não fumo, né? Pessoas que fumam, fumam o quê?
o charuto e não fuma Havana. Então, a Havana é o lugar aqui, ó, de origem. Então, aqui houve uma substituição, que a gente chama também então, de lugar pelo produto e a gente chama de metonímia, porque houve uma substituição. Ó. Lembrando que metonímia é substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação. Tá, outro exemplo de metonímia, do produto pela marca. Então, assim, é uma substituição do produto pela marca. Passe Bombril para tirar a mancha, em vez de falar palha de aço. Então, usou o quê? A marca. Então, Bombril é a marca. Então, houve aqui a troca da marca pelo produto. Onde estão minhas Adidas? Adidas também é a marca. Em vez de falar onde estão as minhas chuteiras, então houve uma troca, uma substituição, tá? Palha de aço. E a mesma coisa é a Quiboa, né? A Quiboa também é o produto, a marca, né? E a gente fala que o produto é água sanitária. E a gente chama sempre Quiboa, Quiboa. Então, também é um exemplo de metonímia. Vamos aqui a um outro exemplo, ó. Do continente pelo conteúdo. Todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Você não bebe uma xícara. A gente bebe o boldo, o chá de boldo, né? Então, ó, isto é, beber chá que está na xícara. Então, foi trocado aqui o continente, que é o objeto, né? O suporte, pelo o conteúdo que está dentro. Então, a gente fala assim, todos os dias bebo uma xícara de chá, um copo, bebo um copo d'água, é a mesma coisa. É um exemplo de metonímia. Vamos aqui a outra figura de linguagem, né? A figura de linguagem bastante conhecida, que é o paradoxo. O paradoxo, ele é também conhecido por oxímoro. Não é tão comum aqui o oxímoro, mas o paradoxo, sim. E o que seria o paradoxo? O paradoxo é um recurso de linguagem que consiste, ó, fundir elementos opostos. Fundir é o quê? Tentar juntar ali elementos opostos, sabe? Aqueles elementos que não dão muito certo ali juntos, igual, e mesmo assim tenta se fundir. Então, ó, eles são excludentes e o paradoxo tenta fazer isso numa única ideia. Então, não dá muito certo. Por isso que é um paradoxo. Então, aqui, o que acontece? Acaba sendo uma afirmação, ou então o paradoxo acaba sendo uma afirmação sem lógica, aparentemente sem lógica. Vamos aos exemplos. Veja bem, ó. Estando em terra, chego ao céu. Como assim? Como você, estando em terra, chego ao céu? Então, isso aqui é um pouco absurdo, é um pouco sem lógica, né? Então, é um exemplo de paradoxo. Tá? Então, tem dois termos aqui que são opostos, que aqui há uma tentativa de juntá-los, mas não dá. Então, gerou aqui uma coisa sem lógica, né? Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Oh, como assim? Você está cego e vê? Então, isto é um paradoxo, cego e vê. Né? Então, juntando duas coisas que é impossível. Ou você é cego ou você enxerga, né? As duas coisas não dá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Opa! Que história é essa de contentamento descontente? Aqui também são dois termos aqui excludentes, opostos, que não tem como aqui fundi-los não, porque ou você está contente ou está descontente. Então, como que o amor é um contentamento descontente? Ou o amor é algo que traz contentamento ou é algo que traz descontentamento. Não as duas coisas ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou outra. Então, chega a ser um paradoxo, uma ideia sem lógica, né? Um pouco sem lógica. E chega, estou cheia de me sentir vazia. Opa, como assim? Estou cheia de me sentir vazia. Olha que coisa mais absurda, né? Cheia de me sentir vazia. Então, aqui também
seria um paradoxo, né? Um exemplo de paradoxo. São ideias excludentes que estão aqui tentando ser fundidas numa única ideia, tá? Muito bem. Vamos agora para a antítese, né? A antítese é também uma figura de linguagem que traz ideias, né? Ó, então, aqui, ó, consiste em aproximar, né, palavras ou ideias de sentidos opostos, só que nós vamos ver que é diferente do paradoxo. Paradoxo são ideias opostas que tentam fundir numa única ideia. Não faz muito sentido, sem lógica. Já a outra não, nós vamos ver que há uma aproximação de sentidos, mas são coisas diferentes, né? São coisas que se opõem mesmo, não estão sendo ali, não há tentativa de colocá-las numa única ideia, de fundir num único conceito. Vamos aos exemplos, ó. Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado a paz. Então, aqui nós temos o termo guerra, né? E temos aqui paz, são elementos opostos. Então, aqui nós temos uma antítese, né? São situações opostas, porque toda guerra finaliza onde deveria ter paz. Então, onde tem paz, não tem guerra, são situações opostas. O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano. Então, assim, o bem e o mal são exemplos de antíteses, tá? Então, antítese é um recurso que consiste em aproximar ideias opostas, né? De sentidos opostos. Diferente do paradoxo, que ele tenta fundir uma única ideia. Aqui não, aqui são ideias diferentes. Aqui é uma única ideia, sem lógica. E aqui não, aqui tem lógica, só que são opostas. Vamos lá.